Resumo da reunião do Conselho Deliberativo do dia 8 de outubro de 2024, vem comigo. Antes mesmo de falar da reunião, falarei do balanço, que é a peça de debate e deliberação da convocação. O balanço patrimonial com demonstrações financeiras de 2023, que deveria ter sido publicado até o dia 30 de abril desse ano, conforme manda a legislação, foi entregue somente no dia 16 de agosto, com cerca de 3 meses e meio de atraso. A justificativa por parte dos membros do Conselho Fiscal desse atraso, descrita no balanço, além das faltas de documentos e informações, foi a reavaliação de contingenciamento. Mas o que seria essa reavaliação de contingenciamento? A reavaliação de contingenciamento nada mais é do que a revisão de processos em curso na área civil e trabalhista. Quando o presidente Jorge Salgado falou em dívidas ocultas em uma entrevista em 2023, ele se referia a valores estarem presentes ou não no balanço patrimonial, dependendo da classificação que o departamento jurídico de uma gestão interprete ser a mais correta. Os cálculos usados pela gestão Salgado no balanço anterior, os de 2022, foi fora dos parâmetros contábeis na interpretação da gestão atual, que reclassificou de perdas anteriores classificadas da gestão passada como possíveis, considerando ações em cursos, para perdas prováveis. Essa interpretação do balanço de 2021, produzido em meio à venda do futebol, foi algo no mínimo irresponsável, diante dos fatos da época e do tipo de acordo que foi feito. A nova interpretação resultou em um aumento estimado de 35 milhões para 148 milhões na reavaliação de contingenciamento, nas chamadas dívidas possíveis, passando para prováveis e aumentando o endividamento do clube. O Clube de Regatas Vasco da Gama contraiu uma dívida de 230 milhões de reais, que somadas à já constituída, aumenta consideravelmente o volume da dívida total do clube. Considerando alguns dizeres que a 777 só teria amortizado as dívidas do clube e não diminuído o valor dela, mais danosa ainda foi sua participação no tempo que ela geria o futebol do Vasco e supostamente resolveria os problemas das dívidas supostamente incorporadas à empresa. Outro ponto intrigante do balanço se refere à dívida de 29 milhões de reais assumida pela Vasco SAF, com contrapartida de diluição de percentuais de ações pertencentes ao Clube de Regatas Vasco da Gama, que o próprio clube contesta e questiona se era cabido ou não tais dívidas estarem fora do acordo inicial. Com o resultado disso, a Vasco SAF indica que o citado valor é dívida do Clube de Regatas Vasco da Gama, e o Clube de Regatas indica que é da Vasco SAF, sem haver uma certeza de quem é o responsável a pagar, inclusive considerando os valores de 2022, época em que se fez o acordo de acionista. A reunião foi convocada pelo presidente do Conselho Deliberativo em formato híbrido, com 37 conselheiros presentes na sede náutica da Lagoa e 100 conselheiros em sala virtual, constituindo um quórum de 137 conselheiros. Após discurso e debate, membros do Conselho de Beneméritos e da oposição entenderam que o gestor passado só pode ser responsabilizado se as contas forem aprovadas com reservas. Foi então solicitada essa opção de votação, aprovação com reservas, proposta pelo conselheiro Luiz Roberto Levenciano, fosse incluída além das 3 opções tradicionais, aprovação, reprovação e abstenção. Assim, o presidente do Conselho Deliberativo colocou em votação as 4 hipóteses. Nenhum conselheiro votou pela reprovação das contas de 2023. Um conselheiro se absteve a votar. 6 conselheiros votaram pela aprovação simples, sem reservas, o que na prática dificulta as medidas a serem tomadas contra algum tipo de dano causado pela gestão anterior. 130 conselheiros votaram pela aprovação com reservas, ou seja, entenderam que as contas de 2023 apresentadas pela gestão atual trazem a realidade financeira do clube, mas deixaram espaço aberto às possíveis responsabilizações da gestão anterior, quanto a supostos procedimentos e prejuízos ao Vasco. A aprovação do balanço de 2023 traz como consequências pontos que interferem na visão que se tinha em relação aos balanços publicados no ano da venda do futebol e no ano subsequente, 2021 e 2022. Surge também uma possibilidade de questionamento na justiça quanto à veracidade dos fatos e dados apresentados ao público, fundamentalmente aos sócios,
no processo de venda do futebol do Vasco, podendo interferir no negócio realizado. Foi feita uma sugestão quanto à realização de uma nova Assembleia Geral Extraordinária para saber qual a posição do sócio diante desse quadro diferente do que lhe foi apresentado lá atrás na proposta de venda. Essa sugestão foi feita, foi ouvida e não foi questionada. Assim como outra sugestão, versando sobre a análise das reservas de contingenciamento daqui para frente terem coparticipação dos membros do Conselho Deliberativo, buscando sim um denominador comum, não apenas entre os que gerem, mas também entre uma participação em conjuntura, representando os associados nos conselhos.